iniciamos essa exposição rogando a Deus, nosso Pai, nesse momento, em nome de Jesus, que onde houver erro, que eu possa levar a verdade, e onde houver dúvidas, que eu possa levar a fé. Nós estamos já há algum tempo estudando o Livro dos Espíritos, na sua parte que trata dos estados de emancipação da alma. São muitos os estados diferentes de emancipação pela qual o nosso espírito passa durante o processo do sono, dos sonhos. Eu conversei aqui anteriormente com vocês a respeito das premonições, dos pressentimentos. E hoje foi dada a gente a responsabilidade de falar de uma coisa muito interessante que até então a gente ainda não havia pesquisado. É muito interessante o tema de hoje e a gente vai trazer assim alguns exemplos que a gente encontrou mais interessantes ainda e que ilustram para a gente como é diversificado, como são diversificadas a forma como o espírito pode se manifestar. São muitas as diferentes formas. E a gente teve um preâmbulo aqui, enquanto se preparava para a nossa exposição, quando a gente conversava com o amigo Paiva, e talvez por inspiração, não sei, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, e disse a ele até que vou guardar essa frase para mim, para o resto da minha vida. A misericórdia de Deus para com todos nós, ela é tão grande, que as portas do céu não se fecham. E esses estados de emancipação da alma, eles são oportunidades que nos são concedidas de nós termos, de alguma sorte, algum tipo de relacionamento com os seres espirituais, os nossos irmãos desencarnados. Sejam eles criaturas medianas, sejam eles criaturas más, ou sejam eles benfeitores, amigos espirituais, que se relacionam com a gente das mais diferentes formas, com as mais diferentes necessidades. E aí, a gente está no Livro dos Espíritos, falando desses fenômenos de emancipação da alma, que está lá no capítulo 8. E hoje a gente vai falar sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Eu acho que alguns de vocês que aqui se encontram, que participaram da última exposição que nós fizemos aqui, vão lembrar de um exemplo que a gente deu de uma senhora chamada Idermule. Essa senhora ela foi evocada durante uma reunião espírita com Allan Kardec e os seus auxiliares, e ela era uma senhora cega, surda e muda. Ela se encontrava na Suíça, foi evocada, estava dormindo, e ela se apresentou para a equipe espiritual, deixando o seu recado, provando, inclusive, para aqueles que participavam da reunião, que o fato de ser cega, surda e muda não reprimia os seus sentidos no plano espiritual, que ela estava em condições de escutar, de ver e de falar. Para a gente começar a conversar um pouquinho hoje a respeito de visitas espíritas entre pessoas vivas, a gente vai se reportar primeiro ao Livro dos Médiuns. Então, a gente vai fazer um preâmbulo a respeito do Livro dos Médiuns, para poder a gente entender melhor essas questões que foram trazidas por Kardec, essas questões que foram trazidas, as de número 413 a 418, para a gente ter uma compreensão melhor a respeito dessas perguntas. Então, como tudo está muito ligado, né, o Livro dos Espíritos traz para a gente tudo em relação ao Evangelho, tudo em relação ao Livro dos Médiuns, tudo em relação a céu e inferno, está tudo lá. Os livros depois do Livro dos Espíritos, eles são complementos da obra. Por isso que é um Pentateuco kardeciano.
Por isso os 5 livros. Então, assim, será que uma pessoa viva, encarnada, tem condições de se apresentar em um outro lugar e ser vista? Será que isso é possível? Esse fenômeno chama-se fenômeno de bicorporeidade ou bilocação. Aí a gente vai encontrar lá na Igreja Católica 2 pessoas que foram canonizadas e que foram capazes de fazer parte de um fenômeno como esse. O primeiro é Santo Afonso de Liguori, que foi canonizado antes do tempo, porque ele se apresentou, ficou constatado que em um determinado momento ele se apresentou em um lugar e em outro ao mesmo tempo. O outro é Santo Antônio de Pádua, que conta no livro dos médiuns que Santo Antônio de Pádua estava na Itália, participando de uma missa, de uma cerimônia. De repente, ele ficou estático e ele foi defender o pai em Portugal, que estava sendo acusado de um assassínio de um jovem. Ele esteve lá, participou de todo o julgamento, conseguiu defender o pai e conseguiu absolvê-lo. E seu pai foi absolvido. 2 fenômenos para nós extraordinários e que estão na pauta da igreja. Vamos trazer a coisa um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para a gente? Vamos lá. Lá em Sacramento, em Minas Gerais, surgiu, há uns anos atrás, uma pessoa com o nome de Eurípides Barçanufo, um educador e médium extraordinário. Conta-se que, certa feita, Eurípides Barçanufo estava em sala de aula, inclusive ele fundou o Colégio Allan Kardec, à época, ele estava em sala de aula e ele, através do fenômeno de bilocação, foi socorrer uma senhora parturiente, fez o parto deu tudo ok, tudo certo e voltou para a escola. O detalhe curioso nessa história é que vocês vão encontrar isso, inclusive, na internet, gente. Tem um médico que conta essa história com todos os detalhes que não dá para a gente contar porque o tempo é pequeno. Diz que o marido da senhora foi até a escola de cavalo, saiu da fazenda e foi até a escola de cavalo, mas ele já tinha ido lá. Quando ele chegou na escola, Dr. Eurípides informou a ele que ele já era pai, que a esposa dele já havia tido um filho e que ele havia ajudado. O marido, muito desconfiado, segundo conta a história lá, o médico, né, do YouTube, disse, mas como assim? Se o senhor nem passou por mim? Eu vim a estrada toda a cavalo, o senhor não passou por mim. Como é que o senhor esteve lá e fez o parto? Levou ele até lá a casa, quando ele ficou espantado, que a esposa, ao ver doutor Eurípides, doutor Eurípides, o senhor por aqui de novo, não precisava o senhor ter vindo, está tudo bem. Eu estou bem e o bebê está bem também. Fenômeno de bilocação, de bicorporeidade. Eu trouxe mais para cá, né? Agora vamos falar um pouquinho de Recife? Antes de fazer essa exposição, como de costume, eu costumo, às vezes, conversar com amigos outros, a gente fala assim, os universitários, né? Aqueles que têm mais conhecimento do que nós, aqueles que podem dar a gente uma tranquilidade para a gente poder falar com vocês. E tem um amigo nosso que faz exposições aqui. Ele pertence a um outro centro. Ele é professor, uma pessoa maravilhosa. E ele me contou que no ano de 1991, ele se deparou no corredor da escola onde ele trabalhava com uma menina muito aflita, angustiada, uma estudante. Porque a menina acabara de ver sua mãe no corredor da escola e, de repente, a mãe sumiu. No dia seguinte, esse professor, nosso amigo, foi conversar com a menina e a menina disse a ele o seguinte, professor, eu estava com muita febre ontem, muita febre mesmo,
minha mãe não queria de jeito nenhum que eu viesse para a escola. Mas eu disse a ela, eu preciso ir porque hoje é dia de prova. E vim e fiz a prova. Eu estranhei muito o fato de eu ter visto minha mãe e ela está aqui no corredor. O professor, no dia antes, esse nosso amigo, deu um jeito e fez com que a menina conseguisse, pelo telefone da escola, ligar para casa. Ela ligou para casa para falar com a mãe. Mas foi informada de que a mãe não havia saído de casa, porque até mesmo a escola era longe da casa, e que ela se encontrava dormindo, que ela não havia acordado. Fenômeno de bilocação, bicorporeidade. Bom, vamos ver agora o que é que os benfeitores amigos espirituais informaram a Kardec a respeito disso tudo. Então está lá no Livro dos Médiuns e está lá também no Livro dos Espíritos. Diz assim, lá no Livro dos Médiuns, conta a história de Santo Antônio de Pádua e conta a história de Santo Afonso de Liguori, que eu acabei de narrar. Só que aí, certa feita, Santo Afonso de Liguori, ele foi evocado. Foi evocado justamente para explicar esse fenômeno de bicorporeidade. E foi perguntado assim para ele, Por nós evocado, Kardec diz no Livro dos Médiuns, por nós evocado e interrogado acerca do fato, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: poderias explicar-nos o fenômeno? E Santo Afonso disse assim para ele, perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, o corpo espiritual do espírito, né? E deixa a matéria imunda num estado próximo da morte. Digo próximo da morte, continuou Santo Afonso de Liguori, porque no corpo fica um laço que liga o perispírito, o corpo espiritual, e a alma à matéria. Então a gente já vai entendendo que o corpo não se desprende o espírito não se desprende totalmente da matéria, do corpo material. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Aí tem uma segunda questão de Kardec bem interessante a respeito disso, por conta do que ele já havia visto em relação à presença de espíritos mais desencarnados, né? Aí ele diz assim, isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Não nos dá. Achando-se desprendido da matéria, conforme o grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria, explica Kardec. Então, um espírito qualquer pode se apresentar aqui para nós de forma tangível, sem que a gente nem o saiba se esse espírito está ou não desencarnado. É possível, é o que os benfeitores amigos espirituais estão dizendo para a gente. E Kardec faz ainda uma outra consideração em O Livro dos Médiuns, dizendo assim, será indispensável, perguntou, né? Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça noutros lugares? Será que é preciso que eu esteja em estado de sono profundo ou não, para que o meu espírito apareça em outros lugares? Foi isso que ele perguntou. Responderam os benfeitores a Kardec. A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas em todo caso não se encontrará no estado perfeitamente normal. Lembram de Santo Antônio de Pádua? Ele não estava dormindo,
Mas ele não ficou no estado normal na hora que ele bilocou-se. Será sempre um estado mais ou menos estático. Está aqui o que os benfeitores amigos espirituais informaram a Kardec a respeito do estado do espírito, da alma, nesse momento de bilocação, de bicorporeidade. E diz mais assim, ó, tem uma nota de Kardec, assim, arredondando tudo isso. Ele diz, a alma não se divide no sentido literal do termo. Ela irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Mais considerações ainda em O Livro dos Médiuns. A gente ainda não entrou em nenhuma pergunta do Livro dos Espíritos, né? O estudo é do Livro dos Espíritos, né? Mas estão vendo, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, gente, o que há de mais lindo e maravilhoso nessa doutrina é que as coisas são muito bem linkadas, correlacionadas. Você encontra no livro aqui, tem aqui no livro uma dúvida, tem no livro aqui algum comentário, mas você vai encontrar no outro livro um outro comentário, um outro esclarecimento que nos é passado, nos é dado, para que a gente compreenda ainda mais como se processa as nossas relações do mundo corporal com o mundo espiritual. Aí tem uma pergunta bem curiosa, que eu achei a resposta também até engraçada. O que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito despertasse? É tipo assim, o que ia acontecer com o espírito Antônio de Pádua, ou com o espírito de Liguori, Afonso Liguori, por exemplo, se na hora que ele estivesse nesse estado, ele fosse acordado? Porque Santo Antônio de Pádua ficou em estado estático. Você, né? Olha a resposta que eles deram. Isso não se verificaria. Porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. As comunicações mediúnicas que os médiuns passam através de psicografias ou de psicofonias, elas são feitas através de leitura do pensamento do espírito para o pensamento do médium. Então, em estado de emancipação da alma, nesse estado, a gente conseguiria enxergar a intenção de um espírito próximo a nós de repente, querer nos acordar, querer nos tirar do estado em que nós estávamos. Aí tem uma nota de Kardec ainda falando em O Livro dos Médiuns. Explicação inteiramente idêntica, gente. Nos deram muitas vezes os espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade, que era isso que encasquetava Kardec. E que ficou um bom tempo sem ele entender. Como é que um espírito encarnado se apresenta para a gente, é tangível, ele faz uma defesa em um tribunal, todo mundo vê, como é que isso se processa, essa visibilidade, essa tangibilidade? Então, as respostas que foram dadas a ele até então não foram satisfatórias. Mas vamos então agora adentrar finalmente ao Livro dos Espíritos e suas questões. 413 a 418, né? Vocês vão ver que esse introdutório todo tem muita relação com tudo isso que é perguntado por Kardec nessas questões 413 a 418 e que vão dar a gente uma compreensão melhor, mais confortável em relação ao entendimento. Tá bom? Então, questão 413 do Livro dos Espíritos. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Responderam os benfeitores espirituais. No estado de emancipação, prima a vida da alma.
Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Duas fases da mesma existência. Quando a gente dorme, fica ali o corpo. Aquele corpo é nosso. Aquele corpo tem um espírito que, de repente, pode estar em nosso lar, recebendo alguma instrução, pode estar no Jefa participando de algum trabalho. Quantas e quantas vezes, algumas vezes, a gente não se viu aqui trabalhando em companhia de outros amigos encarnados que compartilham com a gente do trabalho no Jefa. E aí a gente acorda, a gente tem uma trabalhadora do Jefa ao nosso lado, né? Aí, como foi sua noite, né? Como foi seu... Dormiu, sonhou, sonhei. Sonhou o quê? Que eu estava no Jefa trabalhando. Será que eu sonhei? Ou será que eu estava lá em desdobrado? Então, tudo isso serve muito para a gente começar a entender esses fenômenos de emancipação da alma, que está lá no Livro dos Espíritos. Aí, dando continuidade, falando tanto em emancipação da alma, a gente vai procurar, então, um conceito, né? Diz assim o conceito, ó. Emancipação da alma é o estado particular da vida humana, durante o qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, do sono, do sonambulismo, da dupla vista, do magnetismo e do êxtase. Todos esses fenômenos são fenômenos provocados ou não, que vão dar a nós condição de experimentarmos esses estados de emancipação da alma. E algumas vezes em nossas vidas, eu conversava com o Paiva agora há pouco, ele me falou de ter tido sonhos no passado onde ele estava consciente de que estava sonhando, e eu não troquei ideias com ele, mas vou dizer agora para você aqui, Paiva, eu também, já houve momentos de eu estar sonhando e ter a certeza de que eu estava sonhando. De que aquilo que eu estava vivenciando não fazia parte de uma realidade física, material, concreta. Há uns anos atrás, quando nós participávamos dos programas culturais gnósticos, que é um programa ligado à cultura da sabedoria universal, bem antes da gente ser espírita. A gente teve uma informação de um dos instrutores de que, se você quiser ter certeza de que você está no mundo dos sonhos, você está sonhando, aí de repente você atina a corda para essa realidade. Opa! Será que eu estou sonhando mesmo? Isso está parecendo um sonho. E ele disse assim, eu não sei se isso serviu como sugestão que ficou no nosso psicológico, ou se realmente, porque tem muito sentido o que ele disse. Você puxe seu dedo, pega o dedinho e puxe ele. Se ele se elastecer, você vai ter a certeza de que você está no mundo dos espíritos. Mas por que ele se elasteceria? Né? Porque lá o espírito não tem o corpo. Ele só tem o corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual, segundo a doutrina espírita nos informa, uma das propriedades dele é a maleabilidade. E eu experimentei, eu tive essa experiência. Mas sabe o que foi que aconteceu? Imediatamente é como se você tomasse um susto e você volta para o corpo. Por quê? Mas por que isso? Perguntei ao nosso instrutor, né? E ele disse assim, Maxwell, nós ainda somos muito imperfeitos para a gente estar experimentando o mundo espiritual em sua totalidade. Talvez um dia, quando você se tornar uma pessoa um tanto melhor, um tanto mais carregada de virtudes, um tanto mais imperfeito,
você vai ter a condição de estar no mundo dos sonhos e até mesmo se encontrar com pessoas queridas suas que já estão do outro lado. Eu digo, é mesmo? Será? É assim mesmo? Ele disse, um dia você vai experimentar isso. Eu estou tentando. A gente vem tentando porque se livrar de todas as imperfeições, ou da maioria das imperfeições, eu sei, é verdade, não é tarefa fácil não, gente. Não é. Mas a gente sabe o seguinte, todos nós que aqui nos encontramos, hoje somos pessoas, criaturas, filhos de Deus, muito melhores do que fomos no passado. Nós somos pessoas imperfeitas, fadadas ainda a muitas imperfeições, mas todos nós somos perfectíveis. E muitos de nós que aqui se encontram, já aproveita esses ensinamentos trazidos, entregues pela doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, para buscar o tempo todo se reformar, se tornar verdadeiro homem de bem. Então, assim, estamos caminhando. E hoje somos, sim, precisamos acreditar e confiar que esse esforço de reforma íntima que nós estamos desempenhando, ele é o que dá a gente a chave para que a gente se torne cada vez mais próximos desses benfeitores amigos espirituais, experimentando nos estados de emancipação das almas, do espírito, experimentando as mais doces alegrias. Questão 414 do Livro dos Espíritos. Essa é boa, viu, gente? E vocês vão gostar de ouvir a resposta. Diz assim, ó. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Olha, quer dizer que se eu quiser me encontrar durante o sono com meu amigo Paiva, para receber dele alguma instrução, ou bater um papo a respeito de espiritismo, isso é possível? Será que isso pode acontecer? Olha o que os benfeitores amigos disseram. Certo. E muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono, como amigos e parentes com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, de repente, eu tenho um espírito amigo que conviveu comigo em outras existências, morando em um outro país, falando uma outra língua, e eu posso, através do meu estado de sono, me deslocar e me encontrar com ele lá no outro país dele. Ou ele vir aqui e a gente conversar. A conversa não vai ser de mente a mente, de pensamento a pensamento, não importa a língua. Pouco importa a língua. Nós vamos trocar ideias, experiências. É por isso, gente, que muitas vezes, bora, por exemplo, a gente às vezes se acorda com uma intuição qualquer que pode dar alguma contribuição para a gente para resolver algum problema, porque a gente, no estado do sono, enquanto estava lá dormindo, a gente recebeu algum tipo de instrução. Às vezes a gente está numa inquietude muito grande em relação a um problema qualquer. Aí, sabe de uma coisa? Eu não vou ter que resolver isso agora, não. Eu vou dormir. Vou embora dormir. Amanhã eu vejo isso. Aí, de repente, a criatura acorda, sem saber como nem porquê, com o problema resolvido. Já sabe todos os caminhos delineados para resolver aquele problema. Alguma coisa houve durante esse estado de sono, né? Quem foi que lhe instruiu? Quem foi que deu a você sugestões para que você resolvesse o seu problema? Isso é muito comum acontecer, inclusive, com expositores espíritas, que às vezes estão muito angustiados em relação a um determinado tema e tudo, não sabem nem por onde começar, e de repente acorda com uma boa intuição, uma boa instrução dada por algum espírito amigo que veio em seu socorro para lhe ajudar, para que ele possa verdadeiramente auxiliar, continuar
o trabalho junto à doutrina com Jesus e por Jesus. Questão 415. Que utilidade podem elas ter se as ouvidamos? Assim, qual é a utilidade que tem essas comunicações se quando eu acordo eu não me lembro? Eu não me lembro de nada do que aconteceu, do que conversou. Eu tive um sonho há uns anos atrás que eu nunca esqueci, que foi bem interessante, gente. Foi o seguinte, eu estava num local, numa praça, encostado em um carro, e tinham 3 pessoas junto a mim, jovens, bem jovens. Essas pessoas eram 2 rapazes e uma moça, bem jovens ainda. E a gente conversava. Eu não sei sobre o que a gente conversava. O sentimento que eu tive quando acordei foi de que eu estava, de alguma sorte, dando alguma instrução para eles, falando alguma coisa de positivo para eles. Mas eu confesso a vocês, eu não me recordo de jeito nenhum daquelas pessoas. Não sei quem eram. Não me lembro, pelo menos nessa existência, de ter tido contato com aquelas 3 pessoas. Aí, quando a gente vem estudar a doutrina espírita, olha aqui a resposta. Explica tudo, né? Questão 415, né? Que utilidade podem elas ter, essas comunicações, se nós as ouvidamos? Eles responderam assim, ó. De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Imagina, eu estou encrencado aqui porque eu vou fazer uma exposição em um centro espírita qualquer, aí de repente eu me lembro de um amigo. Eu me lembro de Rick. Aí antes de dormir, me lembrando de Rick. Hoje eu sei que existe a possibilidade de essa lembrança, esse desejo de ter meu amigo querido do meu lado, pode me levar até ele e eu posso me encontrar com ele e a gente pode trocar ideias e ele me ajudar. A recíproca é verdadeira. Então, é por isso que é tão importante, antes da gente dormir, fazer aquela prece de agradecimento a Deus e pedir a Ele que a gente possa visitar ou ser visitado por espíritos amigos que nos auxiliem, que nos dê boas instruções para que a gente possa caminhar, continuar caminhando, se fazendo como pedia o nosso querido irmão Francisco de Assis, instrumento de paz. Questão 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Opa, será que pode? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto? Será que pode? Será que isso é possível? Aí os benfeitores explicaram assim para Kardec, ó. O que se dá é o seguinte, adormecendo o homem, seu espírito desperta e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito uma vez desprendido da matéria. Então, assim, quando a gente se desprende da matéria, muitas vezes a gente percebe, enquanto espírito, que existem coisas muito mais importantes para nós, valorosas para nós no plano espiritual, do que as nossas inquietações e inquietudes enquanto espírito encarnado. E aqui eles complementam dizendo assim, ó, isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente, os espíritos mais elevados, né? Dessa forma. Os outros, a grande maioria de nós, né? Infelizmente, passam de modo muito diverso à fase espiritual de sua existência terrena, entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão
para que semelhante coisa se verifique o simples fato dele o querer quando desperto. Então, assim, eu quero me encontrar com meu amigo, desejo me encontrar com meu amigo, mas será que eu tenho merecimento para isso? Será que eu tenho moralidade espiritual suficiente para desejar isso e obter esse merecimento, obter esse fenômeno de encontro já maquinado, enquanto espírito encarnado no plano espiritual? Tudo depende. É o que os amigos benfeitores espirituais dizem para a gente em relação a tudo isso. Questão 417. Podem espíritos encarnados, essa é boa também, viu, gente? Reunir-se em certo número e formar assembleias? Olha, de repente, a gente se programar para se reunir aqui com os trabalhadores do Jefa e auxiliar, digamos, no plano espiritual, os muitos espíritos necessitados que estão aqui. Fazer uma assembleia de ação no bem, de amor, de caridade, de amparo a esses espíritos. Eles responderam assim para Kardec, eu vou repetir a pergunta. Podem espíritos encarnados reunir-se em certos números e formar assembleias? Sem dúvida alguma, responderam eles. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir-se desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos, se deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanam. Então, assim, de repente, a gente pode estar no plano espiritual, a gente está dormindo, o espírito liberto do corpo, lá no plano espiritual, se encontrando com pessoas de suas vidas passadas que foram muito importantes para a sua vida. Pessoas que você tinha um carinho, consideração, amor muito grande. Como você também pode, de repente, encontrar com sua mãe, com seu pai, com seu avô, uma madrinha, um tio, um irmão, que estejam em situação de espíritos desencarnados. É possível isso? Sim. E é muito mais comum do que a gente pensa. Quantos de nós, depois de termos um parente muito querido, não é? Desencarnado, depois de algum tempo, nos sonhou e não bateu um papo com ele? Muitos. Se fosse abrir aqui para a gente ouvir as histórias de cada um, ia virar à noite a gente escutando isso. Tenho certeza absoluta. Tem aqueles também, né, que vivem frustrados e tudo. Meu pai, minha mãe morreu já faz não sei quantos anos e eu nunca sonhei com ela. Tudo também está na conta dos merecimentos. Talvez não seja bom, não seja interessante você ter notícias ainda, ou ter o contato com sua mãe desencarnada, porque isso desequilibra o espírito, não é? Desculpem pelo desequilíbrio. Mas é assim. É assim. Então, assim, a gente já teve a oportunidade, a minha mãe desencarnou na minha frente, deu o último suspirozinho dela na minha frente. A maioria de vocês já sabem, porque eu já contei isso aqui mais de uma vez. Mas eu já tive, por várias vezes, contato com minha mãe. Embora eu não estivesse consciente, mas eu sei que o estado espiritual dela, pelo que se apresentou para mim, é muito bom. E aí, estou aí combinando com ela para quando eu me for, ela dar um jeitinho de logo, logo me resgatar, né? Que não é fácil. Bom, tem um capítulo também ainda lá, mais na frente do Livro dos Espíritos, na questão 343. Essa questão é do capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal. O prelúdio da volta. Isso é mais na frente. A gente, inclusive, vai ver isso depois. Quem continuar aqui estudando conosco o Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso também. Que Kardec perguntou assim: os espíritos amigos
que nos seguem os passos na vida serão talvez os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam como com semblantes desconhecidos? Boa pergunta, né? Eles responderam assim, ó, muito frequentemente são. Eles vos vêm visitar como eles visitaram o encarnado. Então, às vezes, o espírito amigo que a gente teve de outras existências quer, por exemplo, dar um recado a gente ou colocar em nossa mente uma intuição boa, ele vem, se apresenta, você pode até ver um estranho, mas aquele estranho pode ser um grande amigo seu que você, enquanto encarnado, não tem lembrança dele. Vê o tamanho da misericórdia de Deus para com todos nós, está vendo? Existem múltiplas formas no estado de emancipação da alma para que a gente seja auxiliado, para que o bem se eternize entre nós, para que nós tenhamos a condição merecedora de receber do alto toda a ajuda possível. E isso é daqui para lá e de lá para cá. Isso é maravilhoso. Questão 418 do Livro dos Espíritos. A gente entrou agora na última questão. Diz assim, ó. Essa é uma questão bem intrigante, viu, gente? E muito interessante também, que diz assim, ó. Kardec perguntou assim, ó. Kardec, como sempre. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? Olha que pergunta boa. Poderia, neste caso, ter a intuição desse fato ao despertar? Vê que pergunta boa. Estou com um amigo desaparecido. Uns dizem que ele morreu. Outros dizem que ele está em um estado de consciência que não lembra de nada. Será que eu consigo, em estado de sono ou de sonhos, ter um contato com esse meu amigo e ter a certeza de que ele não morreu? Ou aquele morreu? Bom, os benfeitores espirituais disseram assim para Kardec. Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Pode. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Tudo é questão de merecimento. Então, assim, está na conta dos merecimentos. E esse merecimento não é só daquele que está sendo buscado, procurado, não. É também daquele que está à procura. Tudo depende. Tudo depende da conta desses merecimentos. Aí lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Olha, sobre a sorte dos espíritos. Isso é uma atenção, chamado de alerta para a gente, que Kardec vem e traz para a gente em O Livro dos Médiuns. As questões todas do Livro dos Espíritos nós já encerramos, mas existem considerações outras que a gente precisa degustar, que a gente precisa também levar em conta. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Parece que Kardec fez isso o tempo todo, né? Em O Livro dos Médiuns, em O Livro dos Espíritos. E eles responderam assim, sim. E eles os dão de boa vontade quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de lhe ser útil e não a simples curiosidade. Então, assim, eu posso procurar saber como está a situação, por exemplo, de um amigo querido que se foi. Há uns anos atrás, a gente teve um amigo que morreu repentinamente por conta da tal da diabetes, né? Amputaram a perna dele de manhã e de tarde ele se foi. Anos se passaram, o nosso amigo, fiquei sabendo depois, anos se passaram e todas as vezes que eu ia estudar, que eu preciso estudar muito, né, por conta das exposições, eu preciso estudar por conta dos grupos de estudo que a gente faz parte, e preciso estudar porque preciso estudar mesmo porque o espírito ainda é muito pequeno. Então, preciso estudar para ver se consegue evoluir um pouquinho.
E eu me lembrava dele o tempo todo. Eu fiquei por longos dias me lembrando desse amigo que havia morrido 5 anos antes, desencarnado. Fiz uma consulta espiritual por orientação de amigos aqui da Casa Espírita e recebi do próprio amigo, não foi alguém que deu comunicação, porque muitas vezes a mensagem não vem do próprio amigo, vem de um benfeitor que diz como está o estado dele. Mas eu tive a felicidade e a alegria de receber uma carta psicografada do próprio amigo contando que o fato das lembranças que a gente vinha tendo dele constantes é porque ele havia sido instruído no plano espiritual para aproveitar os momentos em que eu estava estudando, como a simpatia que existe em nós é muito grande, para ele se aproximar e estudar um pouquinho também de doutrina espírita. Ele até pede desculpa de meu amigo. Desculpa de quê? Ele não me incomodava, era só lembrança. Então, fui informado que essa lembrança constante era a presença do meu amigo desencarnado, que foi instruído pelos benfeitores amigos espirituais, lá onde ele está, na colônia onde ele está, para que ele aproveitasse essa simpatia que tem para comigo, para estudar junto. Vejam aí, mais uma vez, minha gente, a grande misericórdia de Deus para com todos nós. E os nossos laços de afinidade, de carinho, consideração, amor, não se perdem. Nós nos devemos uns aos outros, diz Lacordaire. E todos esses sentimentos de bom e de bem que a gente traz, que a gente carrega, eles vão contribuir para os nossos reencontros. Acredite se quiser. É maravilhoso isso. É maravilhoso saber que no nosso porvir nós teremos a condição de nos reencontrarmos, de estarmos juntos e conversarmos a respeito das coisas da vida, seja essa a vida material, seja a nossa vida espiritual. Que nós temos em torno de nós os benfeitores amigos nos auxiliando o tempo todo, para que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar e progredir sempre. Kardec ainda perguntou assim, podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade que gozam? Será que eles podem dizer dos sofrimentos e das felicidades que gozam no mundo dos espíritos? Quem gostar, quem quiser se aprofundar nisso, nesse tema, pega lá o livro Céu e Inferno que tu vai ver. A resposta é essa, perfeitamente. E as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Penas e recompensas futuras, todos nós o teremos. Todos nós seremos capazes, ou teremos como merecimento, as nossas penas e as nossas recompensas futuras. Isso depende muito de quê? Da semeadura que nós fazemos. Do que nós estamos fazendo com as sementes de paz, de bem, de equilíbrio e de harmonia que nós recebemos. Por isso, gente, façamos nós a nossa parte. Fazer crescer a flor do bem em cada um de nós. Poder entregá-la a Jesus. Que tudo aqui ele deixou. Que não passou e vai sempre existir. As flores nos lugares que ele pisou. E um caminho certo para todos nós seguirmos. Que essa paz, esses esclarecimentos, tudo de bom e de bem, possa, nesse momento, favorecer as nossas consciências. Que tenhamos, então, bom ânimo sempre para buscar na casa de Francisco de Assis o refrigério necessário para nossas almas com o esclarecimento doutrinário que a doutrina oferece a gente à luz do Evangelho de Jesus. Que sejamos bem animados, tenhamos força, coragem sempre para trabalhar no caminho do bem e sermos audaciosos o suficientes para dizer assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz.
Muito obrigado pela atenção de todos. Que tenham uma semana bem favorável, cheia de grandes realizações. Que Deus nos abençoe.